Neste vídeo, iremos falar sobre a correlação e regressão linear com o tema O Patrimônio e a Cidade. A apresentação será feita pelas acadêmicas Maria Heloísa e Maria Júlia, da disciplina de Estatística do semestre de 2024. A preservação do patrimônio histórico de uma cidade enriquece sua identidade cultural e impulsiona o turismo e desenvolvimento econômico. Este estudo investiga a correlação linear entre o patrimônio histórico de diversas cidades e variáveis como a quantidade de edificações tombadas, a idade das cidades e a sua área quadrada territorial. Utilizando métodos estatísticos, avaliando como esses fatores se relacionam. Ao identificar padrões de correlação, o trabalho destaca a importância da estatística na análise de dados, como a história das cidades reflete no presente e na sua preservação. Para a condução do nosso trabalho de pesquisa e estatísticas, adotamos uma metodologia estruturada em várias etapas, começando pela escolha do tema, que neste caso foi o foco no patrimônio histórico. Após a definição do tema, avançamos para a fase de pesquisa, onde utilizamos fontes online, incluindo sites e artigos acadêmicos, para coletar e analisar dados relevantes. Buscamos garantir que os dados selecionados tivessem uma relação direta com o patrimônio histórico, considerando variáveis como a área territorial de cada cidade, a quantidade de edificações tombadas e a idade das cidades. Com os dados coletados e organizados, aplicamos a correlação linear para examinar as possíveis relações entre essas variáveis. Essa abordagem permitiu uma análise crítica do conteúdo, fornecendo uma base sólida para argumentar sobre o impacto do patrimônio histórico nas cidades. O objetivo desse trabalho é analisar a possível relação entre a quantidade de edificações tombadas, a área territorial por cidade e a idade das cidades em anos. Para isso, utilizaremos tabelas e gráficos que apresentarão a linha de tendência linear, o coeficiente de correlação e a equação de regressão. Para a nossa montagem da nossa tabela de dados quantitativos, decidimos escolher as cidades de Florianópolis, Pomerode, Uruçanga, Tijucas, Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul e Imbituba. As variáveis seriam as edificações tombadas e a área territorial em quilômetros quadrados. Foram jogados esses dados para o nosso gráfico, que pela equação que fizemos de regressão linear e previsão de dados, percebemos que não há correlação linear. Para a nossa segunda montagem de dados quantitativos, escolhemos as mesmas cidades, escolhemos para a variável x, edificações tombadas, e para a variável y, idade das cidades em anos. Também os resultados foram passados para os gráficos e obtivemos também o resultado de que não há correlação linear. Fizemos também as equações de regressão linear e descobrimos também o coeficiente de determinação, que tanto nessa primeira variável quanto na segunda, percebemos que o nosso R aproxima do zero. Com base na nossa pesquisa e nos dados apresentados, podemos perceber que não há uma correlação linear entre as variáveis. Bem, imaginávamos que quanto mais antiga uma cidade, mais patrimônio tombado ela teria. Após realizarmos uma pesquisa minuciosa e eventualmente aplicarmos ela aos dados estatísticos, percebemos que não é bem assim. Bem, procuramos artigos que pudessem nos mostrar o porquê esses dados não são lineares e o que poderia fazer com que apresentássemos dados que fossem lineares. Bem, não necessariamente uma cidade antiga tem muitos patrimônios tombados.
Um exemplo bem claro. Por fim, concluímos que não há, então, correlação linear entre o número de tombamentos de uma cidade com sua idade em anos e sua extensão territorial. No próximo slide, apresentamos algumas referências de sites onde retiramos os dados, sendo eles IBGE, site oficial da UFSC, material da disciplina de estatística, material da disciplina de patrimônio, dentre outros.